Olá, caros amigos do Grupo Alta de Souza. Vamos ao nosso estudo desse sábado, dia 17 de outubro, começando com a página de abertura do livro Ceareiros da Volta, psicografado por Valdo Vieira, de autores diversos, e uma lição de Bezerra de Menezes chamada Não Sejas um Deles. Um dos aspectos marcantes na vida do companheiro de fé, ainda encarnado, é a formação do ambiente espírita. O seguidor do espiritismo não pode existir isolado. À face disso, o meio doutrinário para ele se revela importantíssimo por indispensável. Nesse meio, há de necessariamente granjear a euforia cristã e a oportunidade de servir, com o devido apoio espiritual na defesa de si próprio. Há elevado número de irmãos relegados à margem das tarefas do bem, por ainda não haverem conquistado ambiente fraterno onde desabotoar o coração. Paralisa-os a timidez, detém-nos variadas inibições e a ausência de comunicabilidade lhes frena, lamentavelmente, o impulso criativo. Não sejas um deles. De maneira invariável, é óbvio que partilhamos verdadeira eficiência em serviço tão só no grupo humano em que nos integramos, segundo os princípios da afinidade. Urge, no entanto, fazer concessões de nossa parte. Nada nos fará deparar com cenáculos de anjos na terra, mas seremos indubitavelmente atraídos para os ninhos de todos aqueles cujos pensamentos sintonizam com os nossos. Do mesmo modo que os espíritos evoluem e se aprimoram em falanges entrelaçadas pelas semelhanças de gostos, tendências, ideias e princípios, o homem, pela própria condição da existência terrestre, vê-se obrigado a pertencer a certo clã social, e o espírita, por sua vez, é impelido para determinado círculo doutrinário. Entretanto, não nos é lícito imitar a tartaruga na carapaça. Somos convidados a sair de nós próprios, a compreender, a edificar, a extravasarmos-nos nas boas obras. Por essa razão, guardemos o júbilo espontâneo de expandir-nos na fraternidade para a descoberta incessante de novas luzes. Cultivemos amizades por tesouros da alma. Concretizemos as próprias convicções na vida prática. Quem se isola, furta-se de cooperar no rendimento da vida. Além disso, faz-se órfão da alegria, na posição de tutelado constante do sofrimento. Observa, pois, se já constituíste o teu ambiente doutrinário. Analisa a ti mesmo, repara se desfrutas euforia natural nesse ambiente e se te reconfortas dentro dele, e esforça-te para desenvolver com eficiência a parte de serviço que te compete na equipe de ação redentora a que pertences. Habitua-te, desde agora, a trabalhar em conjunto na condição de peça útil e essencial no mecanismo do bem, porque somente assim alcançarás um dia o ingresso venturoso à vida espiritual como o obreiro do bem ante os sóis do infinito. E assim, vamos pedir a Deus, a Jesus, nosso Mestre maior, que nos abençoe nesse estudo dessa manhã, que possamos absorver os conhecimentos que esses textos nos trazem, tanto de Bezerra de Menezes quanto de Joana de Ângeles, para que possamos então usá-los em nosso proveito. Que assim seja, Senhor, fica conosco. Graças a Deus. Bom, esse texto da Joana que a gente vai comentar hoje tem muito a ver com o texto que eu acabei de ler do Bezerra de Menezes, né? A importância desse texto, né, da Joana, em que ela primeiro o texto de Bezerra, que pede para que não sejamos um desses, né, que se isolam, que fogem, né, da realidade do mundo, né? A Joana vem nos falar do texto a sós com os outros. E aí ela levanta algumas questões que são muito importantes aqui, como, por exemplo, ela começa, né, falando, né, da opção
muitas vezes nós fazemos, né, de sermos misantropos, né, de sermos isolados do mundo, como um ato de egoísmo, né, porque a gente precisa conviver, a gente precisa trocar experiências, e nós precisamos dos outros, assim como os outros precisam de nós. Então, quando nós nos isolamos, quando nós abrimos mão da convivência com outras pessoas, nós estamos sendo egoístas. Um outro aspecto importante que Joana aborda aqui no texto é a questão da ilusão da felicidade contemplativa, né? Essa ilusão que a gente tem de que a felicidade vem de nós não termos problemas, né? Então, muitas vezes nós buscamos a felicidade fugindo dos problemas, muitas vezes nos escondendo dos problemas, ao invés de enfrentarmos esses problemas, de resolvermos esses problemas e principalmente de aprendermos com esses problemas. Então, essa ilusão que nós temos, né, que já vem né, desde o início da humanidade, de um céu contemplativo, né, de um paraíso onde ninguém trabalha e ficamos só contemplando, né, essa ilusão talvez nos ajude a entrar a cair nessa armadilha, né, do isolamento, da busca pela solidão, né, que tão mal nos faz. Mais um aspecto também muito importante que Joana aborda aqui é a questão do pessimismo, né? do pessimismo por hábito, do pessimismo inerente ao nosso dia a dia, daquele pessimismo meio que entranhado nos nossos atos, nas nossas palavras, nas nossas reações diante dos problemas. Esse pessimismo, né, e esse apego a pensamentos negativos, a pensamentos de desânimo, de entrega, né, de ausência de luta, ausência de coragem para enfrentar, para encarar as vicissitudes que na verdade são as grandes lições que nos são oferecidas. Então, esse pessimismo é extremamente deletério para a gente, extremamente nocivo, porque inclusive esse pessimismo, esse apego a pensamentos negativos, ele muitas vezes é levado ao nosso corpo físico na forma de doenças, de enfermidades, né, muitas delas terríveis, dificílimas de se conviver, e ao contrário do otimismo, que nos torna até mais saudáveis, mais viçosos, mais felizes. Então, nós vemos aí, a gente estava tendo um debate ainda há pouco entre um grupo de professores, né, o pessoal desanimado com a questão de pandemia, da economia e tal, e eu sempre falo para eles que eu não me dou o direito de ser pessimista, porque alguma coisa, ao final desse problema todo aí que a humanidade está passando, alguma coisa a gente vai ter de lucro, a gente vai aprender, a gente vai dar valor a coisas mais importantes, né? A ciência vai evoluir, tudo isso aí, então a gente precisa encarar como um remédio necessário para um estado de saúde vindouro no futuro, né? Essa questão também do otimismo, do pessimismo, desculpe, ela é muito influenciada, né, pela falta de uma fé robusta, de uma fé que seja constantemente trabalhada e constantemente em processo de crescimento. E essa ausência de fé, ou essa ausência de busca de conhecimento, essa ausência da busca do nosso próprio conhecimento, como do conhecimento científico, do amadurecimento espiritual, todos esses males que a falta de fé nos traz, ela nos deixa muito sem perspectiva, né? E é muito triste quando nós nos encontramos numa situação de absoluta falta de perspectiva, falta de ânimo, falta de um projeto, falta de uma meta, falta de uma motivação para buscar alguma coisa, seja algo profissional, seja um amadurecimento espiritual, né? Alguma coisa que nos faça ter vontade de acordar todo dia e aproveitar aquele dia como se fosse o último.
Então, essa falta de perspectiva, ela é muito perigosa e ela é consequência, na minha opinião, de uma falta de fé, né, de uma falta de busca de conhecimento. E, na verdade, a fé, ela naturalmente nos incute a necessidade, a vontade de buscar o conhecimento, nosso próprio conhecimento acadêmico, científico, o que quer que seja, mas então essa falta de perspectiva nos deixa muito para baixo, né? Nos meio que nos deixa amarrados numa situação em que cada vez se torna mais difícil de sair. Quanto mais tempo a gente fica na inércia, quanto mais tempo a gente fica apegado ao desânimo, apegado ao pensamento negativo, quanto mais a gente alimenta isso, mais difícil é a gente sair dessa situação. Então, é muito importante, então, aí o texto vem dizendo que a gente busque. Ele dá os exemplos, né, da lagarta que tem que passar pela metamorfose, da semente que tem que cair no solo, né, e nós precisamos disso, nós precisamos passar por essas metamorfoses constantes que são, na verdade, os passos que nós damos, os degraus que nós subimos, né, na nossa evolução espiritual. Então, cada passo, cada qualidade que nós adquirimos, na verdade, é uma metamorfose. E essa qualidade não é adquirida de forma simples, ela é adquirida com esforço, com sofrimento, com aprendizado. E é importante também, no texto fala, né, é importante da gente buscar o próximo, da gente buscar a cordialidade, né, buscar a convivência, a busca, né, da convivência com o próximo, porque é no próximo que nós vamos nos ver, é no próximo que nós vamos encontrar apoio e é para o próximo que nós vamos ser o apoio. Então é muito importante essa convivência para que a gente possa amadurecer juntos, para que a gente possa facilitar o amadurecimento mútuo. E eu sempre falo, eu quando estou com os alunos, uma das coisas que eu costumo falar, não só para os alunos, mas para os amigos, né, quando a gente vem nessa desilusão com a questão política do país, né, a gente vê aí esses noticiários de corrupção, de desvio de verbas, etc., e que a gente tende, né, a bater um desânimo. Eu sempre falo para as pessoas, a gente não tem que depender de político, a gente não tem que esperar do político, nem de quem quer que seja, que o mundo melhore. O mundo melhora a partir do momento em que eu melhoro um pouco a vida do cara que está do meu lado, né? Então, o mundo não vai melhorar, nós não vamos ter um super-herói que vai tomar conta do país, que vai tomar conta do mundo e que vai fazer o mundo melhorar de uma hora para outra. O mundo vai melhorar com a nossa melhoria. E como é que nós melhoramos? É essa questão que Joana fala, da cordialidade. Eu sugiro, né, que eu sempre sugiro, principalmente para os alunos que são mais jovens, né, tenta se habituar a fazer gentilezas para as pessoas que estão perto de você, né? Você está no teu ambiente de trabalho, vai ali aquele teu amigo que está meio estressado, ou que está meio triste, vai ali, leva um café para ele, faz um agrado, faça um carinho, faça uma cordialidade. Procure fazer isso sempre, o tempo todo. Elogie aquela pessoa que de repente está um pouco triste hoje. Faça um elogio. Procure alguma coisa que você possa dizer para ela que possa levantar um pouco o ânimo dela. É nesse tipo de pequenos atos que a gente vai melhorando o mundo, né? A gente vai melhorar o mundo na medida em que a gente começa a melhorar o mundo, quando a gente começa a melhorar o nosso entorno. Não adianta eu estar preocupado com as queimadas da Amazônia. Claro que a gente tem que se preocupar com isso, mas não adianta me preocupar com as queimadas da Amazônia ou o derretimento do gelo, não sei de onde, né? Muitas vezes o meu vizinho, o meu irmão que mora comigo, a pessoa que mora comigo está com problemas e eu sequer consigo estender a mão a ele para resolver um problema simples, né? Muitas vezes ajudar o filho a fazer um dever de casa, né? A gente está se preocupando com tanta coisa que a gente não tem como resolver e as coisas que a gente precisa resolver a gente esquece, né? Então esse movimento de buscar, né, de ir em direção ao próximo é fundamental e talvez seja isso que tanto Bezerra de Menezes quanto Joana de Ângeles nos trouxeram com esses dois textos aí, né? Vamos buscar o próximo, vamos sair
né? Deixar de ser misantropo, sair da solidão, sair do egoísmo do confinamento e ir em direção ao próximo e tentar, né, por meio da cordialidade a que Joana se refere aqui, né, desenvolver o hábito da cordialidade, que é assim que a gente melhora o nosso entorno e é aquela semente que a gente vai plantando e a gente vai colher isso no futuro. E assim, fechando aqui o nosso texto, eu quero agradecer a Deus mais uma vez, agradecer a Jesus, agradecer aos bons espíritos que acompanham a nossa casa de Alta de Souza, agradecer a própria Alta de Souza, a todos os nossos mentores, nossos amigos, pela oportunidade que temos de manter o nosso estudo, o nosso trabalho, ainda que com todas as dificuldades da pandemia, mas que a gente mantenha essa chama do estudo acesa, ela não pode se apagar nunca, né? E seguindo sempre o conselho de Kardec de nos aprofundarmos, ter um estudo aprofundado e constante. Então, agradecemos aos espíritos que nos permitem, que nos ajudam a manter esse hábito do estudo, esse hábito da prece, esse hábito do encontro, ainda que virtual, e dessa forma nós podemos então ajudar uns aos outros. Fica conosco, Senhor, abençoa nossos dias, que assim seja, graças a Deus.